Debate Literário é o projeto do nosso time de Inspiração Jovem Geração Leitura. A gente vai apresentar primeiro o book trailer sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Hoje vai ter a ajuda de dois professores, o professor Fabrício e a professora Mara, e da Neuceli também. A gente vai responder o que vocês quiserem saber sobre o livro e também a gente quer críticas, porque a gente quer crescer como protagonista e hoje vai ser só uma amostra do que vai ser. Hoje é só o primeiro, mas a gente quer que venha vários a seguir. De tudo que é nacional, vamos estrangeiro. Isso de conforme nacional, dá suporte às nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar, um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Porém, certo de que a língua portuguesa e inglesa no Brasil vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. Tudo na nossa terra é extraordinário. Quaresma, você é um visionário. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno. Traidora? Eu? Mas como? Não! Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Vai lá, Carlinhos. Vai lá, Fabrício. Policarpo Quaresma, ele gira em torno de um personagem extremamente ufanista. Ele era nacionalista. Ele defendia com unhas e dentes o país ao qual ele mora. Ele pode ser dividido em três partes. Na primeira, Policarpo, ele tenta mudar o idioma do país. Ele envia uma carta ao Congresso querendo alterar o idioma, passar do português de Portugal para o Tupi-Guarani, que era uma língua indígena. A segunda parte, ele tenta mexer na agricultura. Só que o que acontece? As formigas saúvas atacam toda a plantação dele. Por fim, ele tenta terminar com a política. Ele entra na política, vai para o exército, só que acaba sendo, no final, preso. E termina o livro preso. Por isso que dizem Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele tentou muito ajudar o país, só que, no entanto, no final, ele acabou tendo um triste fim. Nós vamos debater vários temas hoje. Para começar, patriotismo fanático. A crítica ao nacionalismo ufanista surgido no final do século XIX e no início do século XX no Brasil. Pessoal, quem não leu o livro, então, eu indico. Eu acho que todo mundo deveria conhecer o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Aqui tem a 8ª série e o ensino médio, que já entrou em literatura, então, principalmente, acho que mais na 2ª série do ensino médio, que eles vão entrar naquela parte do romantismo, eles vão ver muita literatura ufanista, né? A literatura nacionalista, tá? Mas a palavra ufanista, alguém sabe o que significa? Ninguém tem ideia? Nacionalista. Amor à pátria, né? Então, a pessoa que é nacionalista, ela tem um amor à pátria. E a pessoa que é ufanista? É aquele exagero, aquele amor exagerado, aquela veneração, tá? É aquela pessoa que ela não aceita nada que venha de fora. Ela quer tudo que seja da nossa terra, da pátria, é bom. O que vem de fora não é. Tá bom? Vou deixar passar a palavra para o professor, depois para a dona Mara.
e na parte dramática eu chegar até a chorar, porque assim, são situações bem trágicas, tá? Então ele é um livro muito interessante. Eu aconselho assim, a ler profundamente, porque ele é 3 partes, né? A primeira etapa, a segunda e a terceira etapa da vida dele. Então é focado em cada parte e vocês com isso vai ter mais assim, abrangência no assunto, né? E é bem entendido, né? Eles são terceira pessoa na carta, né? Então é fácil de assimilação e vocês vão gostar. Bom, a respeito do livro e da obra, parabéns, então aí tem outros e outros, isso aqui é muito bom. Fica até de antemão uma sugestão a todos vocês, falar sobre o Machado de Assis também. Muito bom, muito bom. Então, falar na nossa língua é o tapinha com luva de perigo. Ele é mestre nisso. Tá? Isso é muito interessante no nosso Machado de Assis. Fica aqui uma sugestão. Tá? A obra é o seguinte. Alguns alunos falam assim, mas essa professor de matemática, cara, cultura não ocupa espaço. Né? A gente é de matemática, mas pode ser de português, de inglês, de geografia, de história. Né? Cultura não ocupa espaço. Eu faço questão de estar aqui para mostrar para vocês assim, o pouquíssimo que eu sei aqui, para tentar aprender com eles. Não é porque eu sou professor de matemática que eles não posso participar de um debate literário. Né? Tem minhas limitações, óbvio, mas é questão interessante. Voltando à obra, realmente ele é nacionalista além, ele é ufanista. Dá um exemplo um pouquinho assim, o nacionalista é aquele cara que ele valoriza o que tem no país, mas ele tem medida, ele sabe dosar o negócio. Né? O ufanista, ele além de valorizar, tudo no país dele é melhor. Absolutamente tudo. Ele não tem medida para isso. Tem uma... Não, o meu é melhor. Ele nem espera, por exemplo, o outro falar, o meu é melhor. Tenho, o meu é melhor. Essa seria basicamente aí um exemplo que a professora Menzini explicou de nacionalismo e ufanismo. Tá? E ele é ufanista. Não sei se vocês todos leram a obra, se vocês todos viram o vídeo, que tem um vídeo do livro também. Existe um filme desse livro aqui. Então, nós vamos basear o quê? Como a professora Mara falou, são 3 partes. Eu vou partir um pouquinho para o lado da política, tá? Mas é assim, fala-se, nessa obra, já começa com as... Dá uma pincelada aqui, se me permitir, Mara. Tem uma pincelada de reforma agrária aqui. É um assunto que está em moda hoje, reforma agrária. Muitas vezes a gente tem que explicar um pouquinho o que é essa tal da reforma agrária, né? Está em moda hoje, meu. Tem um pouquinho aí do feminismo, né? A mulher começando a participar naquela época, 1893, né? Final do século XIX, início do século XX, a mulher não tinha autonomia. Tem a Isméria, tem a Olga, são opostas, né? Na obra, uma morre de desgosto, a outra já é mais Paulininha, que tem algumas senhoritas aqui, né? Então, tem tudo isso para a gente debater hoje. Vai ser muito legal a gente conversar e eu gostaria muito de pedir a participação de vocês também. Seria muito legal o questionamento de vocês, isso aqui, mas por quê? Achei que seria extremamente interessante. Bom, gente, Lima Barreto, ele quis, vamos dizer, ele usou um pouco de sarcasmo para falar sobre como era antigamente, porque ele quis, de uma certa forma, fazer uma crítica ao governo, porque antes, vamos dizer, eles não valorizavam o que tinham, era só o que vinha do exterior. Então, Policarpo, ele quis valorizar só o que é nosso. Ele queria deixar de falar até o português, porque, segundo ele, era uma herança de Portugal, para a gente falar Tupi-Guarani, que é a língua indígena do Brasil. E também teve, como o professor Fabrício falou, da agricultura. Ele comprou um sítio e foi morar lá, porque ele queria viver só da agricultura. Só com o que ele produzia na terra do Brasil. Segundo ele, era mais perto. Era o que ele queria. Depois ele foi para a guerra. Mas, vamos dizer, ele ficou um tanto decepcionado com o governo, fez uma carta, mandou para o presidente, que era o Floriano Peixoto na época, e, vamos dizer, o presidente não ficou contente e mandou prender ele também. No final, ele acaba preso. Não se fala se ele morreu ou não. A gente sabe que ele ficou lá na prisão durante anos. Ele tinha tanto amor por essa pátria e essa pátria o excluiu, né?
já colocando em ênfase o nacionalismo ufanista, se você observar nas grandes guerras, qualquer conflito que haja, há um sentimento nacionalista em cima de um povo. Os governantes, eles tentam colocar na cabeça de um povo um nacionalismo. Se você observar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda também, ambas, todas as pessoas elas defendiam com unhas e dentes seu próprio país. Por que eles iam para a guerra? Eles queriam defender a sua origem. Por isso que dá para aliar esse livro a uma crítica referente a isso. Quando há muito nacionalismo, há conflito. Porque há conflito entre as nações. Como professora de língua portuguesa aqui agora, está fazendo comparações, né, professora? Então, nós vamos, se nós trouxermos esse personagem, né, o Policarpo Quaresma, que é um personagem, vamos dizer assim, é um personagem, ele é enigmático, mas é um personagem assim que, sei, né, misterioso, mas que luta pelo que ele quer. E se nós trouxermos para a nossa época, será que ainda tem nacionalismo? Será que ainda tem alguém que tem amor à pátria hoje em dia? Então, a gente tem um deputado, um professor que conhece mais de política, ele vai me corrigir. Eu imagino que ele seja um exemplo de nacionalista. Por quê? Porque eu até assemelho ele ao Policarpo Quaresma, porque ele teve alguns projetos que foram polêmicos também, né? O primeiro projeto, não sei se é o primeiro, do Dia do Saci, é um exemplo de nacionalismo. Por quê? Dia 31 de outubro, o que todo mundo gosta de comemorar? Halloween, não é o Dia das Bruxas? Na escola todo mundo quer. Aí lembra quando surgiu lá, né, quando foi titulado como o Dia do Saci? Aí todo mundo começou a reclamar, não é? Então, é um projeto de lei, é uma lei, já não é mais um projeto de lei, né? Desse deputado, já foi sancionado. Ele mostrei. Oi? Não, então, quer dizer, ele acha porque nós somos brasileiros, a gente não precisa ficar imitando a cultura de outros países, a cultura americana. Nós temos aqui tanto folclore, tantos personagens nossos, por que a gente precisa ir lá procurar o Dia das Bruxas se nós temos o nosso folclore? Por isso que ficou como o Dia do Saci. Tem um outro projeto que, se eu não me engano, era o Pro Mandioca, né? O Pro Mandioca é o seguinte, ele teve a ideia de acrescentar a farinha de mandioca no pão, por quê? Porque a mandioca é um produto extremamente brasileiro, tá? Então ele queria fazer o quê? Dar mais ênfase à nossa pátria. Eu sei que tem um outro projeto também. Ah, sim! Por isso que eu me lembrei dele, né? Para assemelhar, para fazer essa comparação com o Policarpo Quaresma, que é o dos estrangeirismos. Ele também tinha um projeto de lei, que eu não sei se é lei também agora, que é contra o estrangeirismo. Eu acho que não foi aprovado. Acho que não, né? Não foi sancionado, né? Nós usamos bastante palavras estrangeiras, não usamos? Vamos pegar um exemplo. Quando você está lá no computador, você usa o quê para mudar? O mouse, não é? Ele queria que nós não utilizássemos mais palavras estrangeiras. Então, eu vou pegar o meu rato para mudar lá. No caso dele, tá embaixo teria que ser a tradução, tá? Por isso que eu vejo como um exemplo de nacionalismo. É bom, e é bem atual, é bem nosso. Isso não seria o nosso Policarpo Quaresma, bem diferente. Bom, a professora falando em projeto de lei, sancionar e tudo mais. Deixa eu só falar um pouquinho disso daí. Vamos, me permitam aqui, por favor. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, você monta um projeto. Só para explicar para vocês como é que funciona isso. Você monta um projeto de lei. Por exemplo, todos os idosos da cidade que não conseguem se locomover até o hospital, a gente vai lá em casa, monta um projeto de lei assim, tem os itens, né, fala assim, o idoso que não pode sair de casa para ser atendido no hospital, projeto de lei. O município terá, através de seus coordenadores da saúde, a obrigação de cadastrar essas famílias, pegar os remédios, levar até a casa, e quando precisar de assistência médica, os coordenadores, o pessoal que trabalha na saúde, ir até a casa do idoso. Basta ele estar cadastrado. A gente na Câmara, como vereador, monta um projeto desse, a Câmara vota,
tem 9 vereadores. Se conseguir 5 votos, beleza. Passou o projeto de lei. É um projeto. Vai lá para o prefeito da cidade. O prefeito, o que significa sancionar? Isso também serve como presidente. Sancionar é assim, ó, o prefeito aceita aquele projeto de lei. Então, quando ele sanciona, aquele projeto deixa de ser um projeto e se transforma em lei. Isso que é o projeto de lei que a gente está falando aqui. Tá? Então, se o prefeito não quiser, ele não sanciona. Ele fala, ó, não vai ter isso no município. Esse projeto volta para a Câmara, tanto os vereadores, Senado, deputado, ele volta. Paulo Freire, ele diz o seguinte, que nós, né, Brasil, se a gente pegar o mapa, é claro que o mapa, que o planeta não é assim, mas no mapa a gente não tem Estados Unidos lá em cima, o Brasil aqui embaixo. Então tem um certo momento que ele diz o seguinte, que nós ficamos pegando o que escolhe dos Estados Unidos. Muitas vezes a gente dá muito valor ao que é deles, né? Lá é tudo muito bonito. Então nós não falamos assim que a nossa festa é sertaneja, nós falamos a nossa festa calma, né? Então será que isso daí não é um pouquinho? Mas o Brasil é né? Agora eu entendi, ela perguntou aqui, mas eu tinha entendido. O arroz com feijão enjoa. É sim, mas é assim, Tabata. Por isso que eu falei nacionalista e não ufanista. Quando você fala arroz com feijão, aí você está tratando de ufanismo. Ah, eu só vou ter que ser brasileira. Não, ele falou nacionalista. Não, eu entendi o que ele falou, eu não estou criticando. Mas é assim, Tabata. O nacionalismo você escuta o nacional, escuta importado. Escuta as duas. Mas outra coisa, pessoal, para ficar à vontade, notícia. A Fala, Bruno. A Bruna é eleitora. Eu não decidi, será baixou, Vamos fazer outro debate. Só que vai ser em cima de vidas secas, de Graciliano.